Boa noite. Janira Ofer Almada é a nova presidente eleita do PAICV. Concorreu ao cargo contra pessoas muito mais experientes como Felisberto Vieira e Cristina Fontes Lima e escudou-se na sua juventude e dinamismo para atrair os votos dos militantes. Mas agora que foi eleita, será que esta tática de escudar-se na juventude é a mais correta? Como fazer para congregar todas as vontades existentes dentro do PAICV? Que marca Janira Ofer Almada vai imprimir à liderança do PAICV? Como preparar e enfrentar o grande desafio que tem pela frente, as eleições legislativas de 2016? Muitas perguntas, pelo que vamos às respostas. Começamos por felicitar pela vitória à frente do PAICV, à liderança do PAICV. Queria cumprimentá-la, senhora jornalista, mas também cumprimentar todas as pessoas que nos seguem em suas casas, aqui no país e na diáspora, e naturalmente uma saudação muito especial aos militantes do PAICV. Portanto, ganhou a corrida à liderança do PAICV com mais de 51% dos votos face a candidatos muito mais experientes. Qual foi o seu trunfo, no seu entender? Eu gostaria, antes de mais, de dizer que esta vitória, sobretudo do PAICV, é uma vitória da nossa grande família, que é a família do PAICV. E penso que nós, com essa disputa interna, demos uma grande lição de democracia interna, de dinamismo, de vitalidade e mostramos que somos capazes de fazer uma grande jornada democrática. Eu penso que essa é a grande lição e o grande ganho que nós tivemos nesta disputa interna. Neste momento, como deverá compreender, tendo sido eleita pelos militantes, sou presidente de todos os militantes do partido. E agora a minha concentração é trabalhar com todos para juntos conseguirmos construir as vitórias do partido nas próximas eleições que se avizinham em 2016. Durante a campanha, escudou-se na sua juventude para atrair os votos. O facto de ter mostrado que a juventude tem todas as soluções para este país, será que era esta a ideia que quis transmitir? Eu não diria que me escudei na juventude. Eu diria que me escudei nas ideias, nas propostas e na visão que esta candidatura apresentou aos militantes, amigos e simpatizantes do partido. Assumimos, sim, desde a primeira hora, a renovação do PAICV num compromisso intergeracional com uma atenção especial dedicada à nossa diáspora. Foi essa a nossa bandeira, foram as propostas que apresentamos que terão convencido os militantes do PAICV e, naturalmente, a postura também que adotamos durante toda esta caminhada. A sua tática é que foi certa ou a tática dos outros dois candidatos é que foi errada? Eu queria valorizar os meus camaradas que foram candidatos, a doutora Cristina Fontes Lima e o doutor Felisberto Vieira, que são grandes camaradas e são companheiros de jornada e com quem conto para juntos podermos construir as vitórias do nosso partido. São pessoas com grandes capacidades, que têm um grande percurso e, naturalmente, que o PAICV precisa de todos para, com todos, construir as vitórias, vencendo os desafios que tem pela frente. Portanto, eu penso que todos nós tivemos ideias, apresentamos propostas, defendemos as nossas visões e, aliás, durante toda a campanha eu propus que nós nos tribássemos num saudável confronto de ideias e de propostas de pessoas que não são adversárias. Eu não tenho adversários dentro do meu partido, tenho companheiros de jornada que têm visões diferentes das minhas e sempre defendi que nós deveríamos dar oportunidade aos militantes de escolherem as propostas nas quais mais se revêem. Ao decidir encetar a corrida para a presidência do PAICV com apenas 36 anos, com adversários mais experientes, alguma vez teve dúvidas de que conseguiria alcançar o seu objetivo? O que me moveu foi sempre o propósito de fortalecer o PAICV, contribuir humildemente
para o fortalecimento do meu partido, mas também contribuir para melhorar a forma de fazer política no país. Decidi candidatar-me com espírito de missão, no cumprimento de um dever patriótico e dediquei-me com todas as minhas forças nessa caminhada, tendo em conta que o meu objetivo foi, sim, servir Cabo Verde e servir o partido. Foi acusada de muitas vezes misturar a figura da Ministra da Juventude, Emprego, Qualificação dos Recursos Humanos com a figura da candidata à presidência do PAICV. Como é que reage? Eu já tive a oportunidade de responder a essa questão. Eu em nenhum momento misturei ou confundi de qualquer forma, por qualquer via, as minhas funções governamentais com a minha candidatura à liderança do partido. Aliás, eu pude aqui manifestar também na televisão cabo-verdiana que eu, para me candidatar e financiar a minha campanha, que tem custos, como é natural, a um empréstimo bancário assumido por mim e que pago todos os meses com o meu salário. Portanto, entendo que não terei feito isso e entendo que os militantes terão visto isso durante todo este percurso. Quanto dinheiro ao todo gastou na campanha? Disse há poucos dias que recorreu a um empréstimo de 2.000 contos. 3.000 contos. Teve mais ajudas? Naturalmente que tive algumas ajudas de pessoas que acreditaram neste projeto, mas entendi que não seria suficiente e, como tal, entendi fazer este empréstimo. Veja, eu durante toda a campanha defendi que devemos estar mais próximos dos militantes. E eu vou-lhe dar um exemplo para que tenha noção exata dos custos de uma campanha. Eu pude me deslocar durante o mês de setembro, durante as minhas férias, à Europa para expor aos militantes as visões, as propostas e as ideias desta candidatura para o partido e para o país. Pude estar em Portugal, na Holanda e na França, e só em termos de custos de passagem aérea foram cerca de 200 contos. Mas para se fazer uma reunião em qualquer país europeu, há custos, há gastos. Esses gastos têm de ser assumidos. Eu entendo que quem quer ser líder tem de se consentir a maior parte dos sacrifícios. E foi nessa perspectiva que eu decidi fazer esse empréstimo, aliás, que tornei público e que, conforme pude realçar antecedentemente, fiz questão de facultar uma cópia ao presidente do partido cessante e atual primeiro-ministro por uma questão de transparência e de lealdade. O facto dos seus adversários, nomeadamente o filho Flisberto Vieira, ter reconhecido a sua vitória, mas ter dito que os recursos foram desiguais. Será que a questão dos recursos foi determinante para a sua vitória? Eu não discuto esse tipo de questões, nem me pronuncio sobre esse tipo de questões. Eu penso que quem é líder deve estar concentrado no fortalecimento do partido e na promoção da união e da coesão. Portanto, qualquer questão que possa melindrar essa união e essa coesão, naturalmente não contará com o meu contributo nem com a minha colaboração. Eu tenho um grande respeito pelo camarada Flisberto Vieira, que é um grande camarada e um companheiro de jornada, e queria mais uma vez reiterar aqui que eu conto com ele, sim, para juntos, com todos os demais camaradas, construirmos a vitória do PAICV em 2016. Naturalmente que eu penso que no partido cada órgão deve desempenhar as suas funções. E o PAICV tem um Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização que se deve pronunciar sobre questões desta natureza. Recebeu ajuda financeira do seu pai, David Offer Almada, para esta campanha? Não recebi ajuda financeira do meu pai por opção própria. Devo referir que o meu pai manifestou toda a disponibilidade para me apoiar, mas entendi que, sendo adulta e tendo decidido me candidatar, deveria assumir, direta e pessoalmente, os custos e os ónus desta candidatura e desta campanha. Há quem tema que, durante a sua liderança, o seu pai, David Offer Almada, seja capaz de influenciá-la. Que diz? Eu responder-lhe-ei com uma outra pergunta. Durante esses 6 anos e meio no governo, que eu desempenhei as funções de ministra de várias pastas, houve influência do meu pai no exercício das minhas funções? Mas eu insisto na pergunta. Ser ministra e ser presidente do partido
de que o seu pai faz parte é muito diferente. Não, eu respondi... Qual o risco de ser influenciada por seu pai? Respondi-lhe com uma pergunta sem prejuízo de poder dar-lhe uma resposta taxativa. Sim. Eu exerço quaisquer funções, sejam elas governamentais ou como líder do partido, com absoluta autonomia, auscultando as pessoas e, sobretudo, respeitando os estatutos, os princípios e valores caros ao PAICV. Qualquer decisão a nível do partido deve ser tomada nos órgãos próprios. Portanto, nunca tomarei nenhuma decisão sem ter o suporte devido dos órgãos estatutários que têm competência para estas decisões. Se me quer perguntar se o meu pai poderá interferir direto ou indiretamente nas decisões que, enquanto presidente do PAICV, eu posso mover, direi naturalmente que não. O meu pai não faz parte das estruturas do partido e, como tal, não poderá tomar decisões. Mas como pai, como conselheiro, possível conselheiro, entre aspas, poderá influenciar as suas decisões? Eu tenho ouvido muitas vezes que sou uma pessoa muito convicta e tenho recebido essa observação como um elogio, mas também como uma crítica. Mas quem me conhece sabe que penso pela minha própria cabeça, vivo no meu tempo e de acordo com as minhas próprias experiências. Se o seu pai decidir candidatar-se à presidência da República, terá seu apoio? O meu pai não vai decidir se candidatar à presidência da República. Eu acho que essa é uma questão que não se coloca. E a decisão de apoio a um candidato presidencial não é do presidente do partido. A decisão de apoiar um candidato presidencial... Mas como nova presidente do partido poderá influenciar as estruturas? Não, veja, eu assumi durante toda a campanha compromissos com os militantes, amigos e simpatizantes do PAICV. Sobretudo, o compromisso que assumi é de promover uma liderança de princípios e valores, uma liderança pautada por compromissos. E tive a confiança dos militantes porque eles acreditaram nas minhas propostas. Acredite que eu tudo farei para nunca defraudar essa confiança. Eu disse e repito, quem mais ordena é o povo. Neste caso, o povo do partido. Portanto, o povo do partido deve ser respeitado. E a confiança que eu tenho com o povo do partido não pode ser beliscada em nenhum caso e por qualquer razão. Durante a sua campanha falou muito na questão da juventude, ser a candidata mais jovem, mais dinâmica. E agora que foi eleita, vai continuar a usar a mesma tática ou vai mudar de tática e ter uma mensagem muito mais abrangente? Engraçadamente, eu não falei da minha juventude. Eu ouvi falar da minha juventude. Eu sempre disse que tenho 36 anos. Tenho a experiência de uma jovem de 36 anos e, como disse, que pensa pela sua própria cabeça e vive no seu tempo de acordo com as suas próprias experiências. Eu penso que, na vida, sobretudo, nós devemos nos estribar no trabalho, no sacrifício, no empenhamento e na entrega. E sempre defendi que a experiência e a maturidade não são provadas com um bilhete de identidade, são provadas com posturas e ações cotidianas. Portanto, para mim, não sei se é tão relevante se falar na juventude, quer para mostrar que posso ter vantagem, quer para mostrar que posso ter desvantagem. Mas foi precisamente o que aconteceu. Falou muito na sua juventude, inclusive durante o debate televisivo com os outros dois candidatos, voltou a falar na juventude? Não, eu reitero, eu não falei muito na minha juventude. Eu sempre respondi à juventude que se me imputou, dizendo que a juventude, que a minha juventude não pode ser encarada nem como uma vantagem, nem como um defeito. O jovem, para aceder a cargos, tem de se esforçar. Assim como entendo que as pessoas também com mais idade, com mais experiência, para acederem a cargo, têm de se esforçar. Eu entendo que nestas questões deve prevalecer o mérito, a competência, a entrega e, sobretudo, a capacidade de trabalho. Quer dizer que vai contar com a experiência dos mais velhos e não pensa que a juventude é que tem a varia mágica para todos os problemas? Eu defendi durante a minha candidatura a renovação num compromisso intergeracional. Portanto, eu mandei uma mensagem clara. A juventude precisa da experiência que só a vida é que dá.
mas a experiência precisa também do vigor e do dinamismo da juventude. Por isso é que, para termos o equilíbrio, temos de garantir um compromisso intergeracional. E eu traduzi isso concretamente quando escolhi para meu mandatário nacional uma pessoa de outra geração, que é um combatente da liberdade da pátria, que já foi membro do governo, que é o camarada João Pereira Silva. Eu tenho 36 anos, o camarada João Pereira Silva já tem quase 70 anos, participou na construção deste Estado, foi membro do governo no governo do comandante Pedro Pires, no governo do Dr. José Maria Neves, tem todo um percurso e é da minha juventude e da experiência dele como um exemplo que nasce o equilíbrio que entendo que o partido pode precisar. Que espera do filho que, ao fim e ao cabo, foi o seu principal adversário? Insisto que não tenho adversários dentro do partido. Tenho companheiros de jornada que tinham visões diferentes das minhas. Mas, neste momento, nós somos um único partido, devemos estar todos congregados por valores e princípios do PAICV e encarar de frente o nosso maior desafio, que é preparar o PAICV para vencer as eleições de 2016. Que leitura faz da taxa de abstenção durante estas eleições para a presidência do MPD, portanto, do PAICV, digo eu? O PAICV tinha mais de 30 mil militantes inscritos e nem metade votou. 29 mil militantes, mais precisamente, aproximadamente. Mas, como dizia ontem um analista no Jornal da Noite, da TCV, as abstenções são características das eleições em Cabo Verde. Portanto, temos de naturalizar essa questão e ir trabalhando para que as pessoas possam exercer mais o seu direito ao voto. O Flisberto Vieira atribuiu parte da abstenção ao facto de muitos militantes não terem encontrado seus nomes nos cadernos eleitorais. A sua candidatura enfrentou este mesmo problema? Eu acho que nós, ao invés de nos concentrarmos nos problemas, devemos concentrar-nos nas soluções. Portanto, se já foi detectada essa questão, devemos todos trabalhar para que isso não volte a acontecer. Mas foi detectado ou não? Não, nós tivemos alguns casos de pessoas que não conseguiram encontrar os seus nomes, mas muita gente encontrou os seus nomes e pôde exercer o seu direito de voto. Um dos desafios mais imediatos tem a ver com o Congresso, que se vai realizar em finais de janeiro, onde se vai eleger a Comissão Política, o Conselho Nacional e mesmo o Secretário-Geral do Partido. Que estratégia para conseguir os apoios necessários no Congresso, para que saia também vitoriosa do Congresso? Eu devo dizer que o Congresso é constituído por delegados natos, mas também por delegados eleitos juntamente com o Presidente do Partido. Cada candidato apresentou a sua proposta de delegados e, naturalmente, os delegados são eleitos proporcionalmente aos votos que os diversos candidatos tiverem. Como tal, tendo tido a percentagem maior na votação, naturalmente que a minha candidatura terá o maior número de delegados eleitos no Congresso. Mas a questão concreta é conseguirmos congregar todos em torno de um objetivo comum. Portanto, eu empreenderei um processo profícuo de diálogo construtivo para que possamos construir coletivamente as soluções e nos concentrarmos no fortalecimento do partido, que é fundamental neste momento e nos próximos tempos para os desafios que são gigantescos que teremos de enfrentar. Portanto, no Congresso espera-se um PAICV coeso, unido, apesar das eleições internas ocorridas. Eu penso agora que essas eleições correram muito bem. Eu penso que essas eleições demonstraram a vitalidade, mas sobretudo a capacidade democrática e o respeito pela diferença existente dentro do partido. Mas, de qualquer forma, havia três tendências, três candidatos. Havia três candidatos, mas é na diversidade que nasce a virtude. Portanto, nós temos de conseguir congregar essas várias ideias, essas várias propostas, essas várias visões, na construção de uma visão ainda mais poderosa. E é essa congregação de visões que nos conduzirá, naturalmente, a ganhos maiores. Essa é a minha perspectiva. Que líder o PAICV vai ter nos próximos tempos? Uma líder de compromissos, de princípios e de valores, que procura as soluções de forma coletiva, com base no diálogo e na partilha, com uma grande tolerância, mas, sobretudo, com uma permanente proximidade com os militantes. Eu pretendo estar o mais próximo possível dos militantes de Santo Antão à Brava e também na nossa diáspora. Pretendo que eles tenham uma relação próxima
comigo enquanto líder do PAICV, mas sobretudo pretendo auscultá-los na tomada de decisões e na proposta de soluções. Eu tenho dito sempre, o tronco essencial do partido é a sua base. E é por isso que eu defendi na moção de estratégia o empoderamento das nossas bases. O militante é que manda no partido. As bases não estão devidamente empoderadas neste momento? As bases estão empoderadas, mas nós podemos empoderá-las mais. E quem se candidata para assumir os desafios do futuro tem de querer fazer mais e melhor, mas reconhecendo e valorizando o muito que já foi feito pelo camarada José Maria Neves. O que mudaria na sua liderança em relação a José Maria Neves? Eu tenho sempre dito que não falaria de mudanças, falaria de novos tempos, novas exigências e, como tal, novas respostas. E eu proponho, sim, que haja renovação, reorganização e reforço do funcionamento das nossas estruturas partidárias. Proponho, sim, que haja empoderamento das bases partidárias com uma forte aposta na formação político-partidária a todos os níveis, que haja um reforço da articulação, seja com a JPI, seja com a Federação de Mulheres, e que trabalhemos para reforçar as alianças com a sociedade, para que estejamos sempre sintonizados com as expectativas e os sonhos dos cabo-verdianos e das cabo-verdianas, para estarmos à altura de responder em tempo e de forma efetiva aos anseios da nossa população. Estes aspectos que mencionou não foram feitos da melhor forma durante a liderança de José Maria Neves? Eu tenho de ser taxativa, Sra. Jornalista, consigo no seguinte: eu valorizo a liderança do Dr. José Maria Neves. Não é qualquer líder que consegue vencer 3 eleições legislativas consecutivas, da forma como o partido PAICV conseguiu vencer sobre a sua liderança. Portanto, para mim, é assente a valorização da gestão, da liderança do Dr. José Maria Neves. As propostas que eu faço é para o futuro, mas valorizando o passado. Nós, para construirmos o futuro, temos de conhecer o nosso passado, temos de valorizá-lo. E é com base nessa valorização que nós conseguimos ter forças no presente para sonhar e construirmos o futuro. Em relação à questão da sua liderança, não vai governar, por isso estará disponível para a luta política, para dar o embate necessário ao MPD, a Ulisses Correia e Silva. Que tipo de luta vai dar a Ulisses Correia e Silva nos próximos tempos? Sobretudo, eu penso que nós tivemos grandes exemplos durante esta disputa interna. A postura que eu adotarei é de continuar a promover a elevação do debate político em Cabo Verde, promover a discussão de ideias, de propostas e de visões. Eu não discutirei pessoas, discutirei visões e propostas. E entendo também que este é um desafio que nós temos, de podermos apresentar aos cabo-verdianos as propostas e eles poderem livremente escolher as propostas nas quais mais se revêem. Mas tenciono naturalmente liderar o PAICV com um grande dinamismo, com muita proximidade com as bases do partido, com o militante, esteja ele onde estiver, e, naturalmente, apresentar as propostas que possam levar os cabo-verdianos a, mais uma vez, confiarem o seu futuro nas mãos do PAICV para